A paz do Senhor, meus irmãos. Quero compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de Lucas, do capítulo 22, o versículo 28 em diante diz assim: Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa, no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa palavra fala que Jesus estava entregando uma promessa para os seus discípulos. Está falando de algo que ia acontecer depois. Jesus ele sabia realmente o que iria acontecer. E nesse meio tempo, o que eu achei interessante, que no versículo 31, Jesus fala assim: Simão, Simão. Observem que são 12 os discípulos. Mas quando chega aqui embaixo, ele fala: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Aqui eu acho bem interessante, porque a palavra de Deus fala que para Jesus, para Deus, não importa o começo, o que importa é o final. Ele está falando de algo que ele vai dar. Também ele está falando de algo que o Satanás pediu para peneirar a vida Pedro como trigo, mas Jesus sabia que Pedro ainda não estava preparado. Mas mesmo assim, Jesus ele não abandonou Pedro. Ele fala, você vai. Mas quando você voltar, Jesus já tem certeza que ele iria voltar. Fortaleça os seus irmãos. Essa palavra para mim ela é bem interessante porque muitas vezes nós recebemos uma promessa e as coisas começam a dar errado no meio do caminho e a gente começa a ficar aflito, a gente começa a ficar com medo, achando que nada vai acontecer. Achando que, meu Deus, mas Jesus ele não prometeu que iria fazer, ele não prometeu que nós sentaríamos no trono. Mas o que eu quero dizer, Pedro, depois que tudo isso aconteceu, aconteceram muitas coisas depois. Antes de Pedro voltar, Pedro negou Jesus. Pedro arrancou a orelha do soldado. Então, são coisas que aconteceram no meio do caminho, mas Jesus ele já tinha certeza que Pedro ia voltar e que Pedro iria estar pronto. Mas, por exemplo, aqui ele fala que Satanás pediu para peneirar vocês, mas Jesus orou por Pedro. E eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Meus irmãos, a vida ela não é fácil. Existem algumas pregações que falam muito em prosperidade. Vem para Jesus que você vai ser abençoado. Vem para Jesus que você vai ter carro. Vem para Jesus que isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. E muitas vezes nós ficamos focados nisso. Jesus, ele nos dá uma promessa. Ele nos deu a promessa da eternidade. Ele falou que nós iríamos para Nova Jerusalém. Ele falou que nós iríamos aceitar ele, mas ele disse que ele deixaria o Espírito Santo conosco, mas ele voltaria para nos buscar. E essa é a promessa que nós temos, que um dia nós estaremos face a face com ele, na Nova Jerusalém, na Canaã Celestial. Mas para isso nós precisamos suportar as provações, suportar as tentações. Achar que, porque somos cristãos, que a nossa vida será um mar de rosas, que será perfeito, isso é um engano. Coisas contrárias vão acontecer no meio do caminho. E quem somos nós? Nós somos filhos de Deus. Agora, vamos lá. Pedro. Qual foi a morte de Pedro? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Qual foi a morte de Estevão? Estevão foi apedrejado. Ele glorificava o nome do Senhor. Paulo foi açoitado. Silas foi açoitado. Muitas pessoas sofreram perseguições. E muitos aí. Sabe, eu falei esses dias para alguém, eu não me recordo agora com quem, eu falei assim, nem todos estão preparados para ir para a cruz. Nem todos. Eu falo que o relacionamento com Deus é como um casamento. É como um casamento. O namoro é tudo perfeito. Aquele primeiro amor, aquela coisa que quer casar e quer casar e quer casar. Depois do sim, depois que você casa, existe uma vida inteira. Enquanto você tiver vida, você tem que ter com aquele relacionamento. E você precisa fazer aquilo acontecer de verdade. Você como noiva, você tem que estar com a sua mente preparada para tudo que vai acontecer no meio do caminho. E muitas vezes a gente não quer isso. A gente acha, eu tô com um noivo, e só que agora minha vida é perfeita. Não é isso. A palavra de Deus fala. Jesus, ele fala na Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
E muitas vezes nós magoamos as pessoas achando que porque que aconteceu isso, porque você está em pecado. Porque aconteceu isso, alguma coisa está errada, você fez algo errado, né? E isso não é verdade. Muitas vezes o que acontece é que muitos não estão preparados para a cruz. Jesus, ele vai te treinar. A palavra de Deus fala que quando Jesus foi batizado, o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto e foi tentado 40 dias. Depois dali, Jesus já começou a operar milagres, já começou a fazer muitas coisas extraordinárias. E aí? Qual foi o final de Jesus? A cruz. Quanto melhor Jesus fez. Quanta coisa boa Jesus fez. Jesus curou. Jesus foi chamado por espírito de demônio, por chefe de demônios. Chamaram ele de chefe de demônios. As pessoas não acreditaram em Jesus. Teve um lugar que falaram assim, pode existir algo bom de Nazaré? Ele não é aquele, o filho do carpinteiro? E nós estamos falando de Jesus. Mas a palavra de Deus fala que Jesus fala para Pedro, Simão, Simão, eu orei por você, porque Satanás pediu para te peneirar como trigo. A palavra de Deus fala também que Satanás foi até a Deus e falou assim, tá vendo lá? Me deixa tocar em tudo que ele tem, falou para Jó. Porque Deus, ele estava elogiando Jó. E aí, Satanás, ele quis testar mesmo, ele quis saber se Jó realmente era fiel. Jó era fiel. Então, que nessa manhã, que nessa tarde, não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, nessa noite, que vocês possam ser edificados por essa palavra. Não se culpe. Uma das coisas que Satanás quer é fazer você esquecer da promessa. Jesus, ele deu a promessa, coisas contrárias vão acontecer no meio do caminho, mas a palavra de Deus fala, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se você estiver na água, Jesus está com você também. Se coisas ruins acontecer, Jesus vai estar lá com você. Se o luto chegar à sua casa, Jesus vai estar lá para te consolar. Ele está com você. Ele sofre com você. Porque não é pelo que Jesus pode fazer, é por quem ele é. Que amor é esse? Que nós servimos a um Deus que quando acontece qualquer coisa contrária, nós já começamos a questionar a Deus. Ai, Deus, por quê? Porque aconteceu isso, o Senhor me prometeu. Ele prometeu, mas para Deus é o final. Para Deus não é agora. Um dia para Deus é como 1000 anos. Ele vai fazer. Ele não falou que vai fazer? Ele vai fazer. Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, não perca sua fé. Não desanime no meio da caminhada, não desanime no meio da tempestade, que é isso que o inimigo está tentando fazer. O inimigo está tentando te paralisar. Não deixe que o inimigo venha ganhar. Não deixe que ele venha vencer. Não caia. Persevere em oração. Deus, ele está no controle de tudo, ele não perdeu o controle. Assim como Deus permitiu que Satanás fosse testar a vida de Jó, o próprio Jesus falou, eu orei por você, Pedro. Por quê? Porque ele ainda não estava pronto. E Pedro falou assim, não, eu estou pronto para morrer contigo. Jesus fala, ainda hoje, antes que o galo cante. Mas Jesus disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Jesus sabia. Jesus sabia disso. Não perca sua fé, não desanime. Continua na caminhada. O inimigo não pode te parar, porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. Não deixe, não permita. Tá chorando? Levanta. Tá chorando? Chorou o que tinha de chorar. Levanta, avante, continua. Não se culpe. Assim como um anjo visitou a mãe de Sansão e e falou tudo o que ela deveria fazer, ela e o pai deveriam fazer para criar o filho. No meio da caminhada, Sansão se afastou dos caminhos do Senhor. E a culpa foi dos pais? Mas Deus tinha uma promessa com a vida de Sansão. No final, Sansão cumpriu aquilo que Deus falou que ele ia fazer. Porque Sansão tinha uma promessa dada por Deus, mesmo antes dele nascer. Então, não se culpe. Continue a caminhada, mesmo que venham pessoas querer te apedrejar, que venham pessoas querer te crucificar. Olhe para Jesus. Não permita que as palavras maldosas, que as palavras sem noção venham te paralisar ou te parar. É isso que eu deixo para você nessa manhã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Não deixe que ninguém roube a sua coroa. Apocalipse 3:11.
Eis que venho sem demora. Guarda o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. Que Deus abençoe.